complicado, né? É um pouco desesperador aqui pensar nessa chave. Mas vamos para frente, estamos novamente aqui no ar. Vamos começar finalmente o bloco de entrevista com a Luz Marina, a quem eu agradeço muitíssimo. Eu já apresentei, fiz aqui uma breve apresentação da Luz Marina Campos Garcia aqui no início do programa. Estamos muito contentes, Luz Marina, de recebê-la hoje nessa conversa no Tempo Nublado. É uma honra, uma alegria. Estamos prontíssimos aqui, muito empolgados para poder aprender muito com você hoje. Espero que o nosso público em casa também possa aprender bastante sobre questões fundamentais nesse momento tão difícil que a gente está passando no Brasil agora. Então, Luz Marina, muito bem-vinda. Eu passo para você você se apresentar e dar uma primeira saudação para o nosso público para a gente poder abrir nossa entrevista aqui. É uma alegria grande recebê-la, querida. Então, eu agradeço bastante pelo convite. Vocês estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Então, que bom. Agradeço muito pelo convite, uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês nesse momento, partilhar enfim, energia, esses pensamentos, a gente pensando junto, vai construindo, quem sabe, algumas alternativas possíveis, né? Então, eu acho que é sempre bacana a gente se encontrar assim para conversar. E eu, para quem não me conhece, eu sou teóloga, ecofeminista, sou pastora luterana e também sou pesquisadora na área de direito. Eu fiz um mestrado, eu fiz graduação, mestrado e agora estou fazendo mestrado em direito na Faculdade Nacional de Direito aqui da UFRJ e o meu tema para este doutorado é uma análise da complexa relação entre direito e política no Brasil, de um olhar do papel do STF no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, estamos aí nessa caminhada reflexiva também, teórica, enfim, né? Para poder entender os processos pelos quais a gente está passando aí, processos que a gente está no país e no mundo, né? Na América Latina e no mundo. Então, é isso. Estamos aqui com toda alegria para esse encontro. Não, a Muito alegria obrigada ao Templo Nublado. Adorei o título do programa, viu? Tempo Nublado. isso. Obrigada ao Lício e ao Andrés e ao André também, então. Nossa, agradeço muitíssimo. A honra é toda nossa, a alegria é nossa. Luz Marina, hoje, né? Hoje mesmo saiu a notícia. Eu queria começar a entrevista. A gente sempre abre um bloco do primeiro panorama assim dessas questões, mas hoje a gente teve especificamente uma notícia do Brasil assinando uma declaração contra o aborto, né? Junto com os Estados Unidos e outros países. O ministro das Relações Exteriores falando que é uma boa notícia o Brasil ser um país pária, né? Então o Brasil caminha para um certo muitos passos atrás em agendas fundamentais dos direitos humanos, num campo de um conservadorismo repleto de retrocessos. E essa agenda, né, a agenda das mulheres, a agenda da questão do aborto, é uma agenda que é muito abraçada e muito frontal no que define os contornos desse governo nesse campo desse conservadorismo, que também é revestido de um certo fundamentalismo religioso, etc. Você pode escolher por onde você entra nesse tema, mas se você pudesse começar comentando essa notícia e como é que você está vendo esse contexto, seria ótimo para nós, Marina. Então, eu acho muito interessante, não é, que, na verdade, esse conservadorismo, esse fundamentalismo, tanto político quanto econômico, quanto, enfim, são vários fundamentalismos, não é, combinados nesse esforço de trazer de novo esses conceitos, ideias, processos radicalmente excludentes, minorias, dos direitos das mulheres, da comunidade LGBTQI, enfim, né? É muito interessante como esse tipo de processo, ele meio que prioriza, coloca em evidência as pautas de gênero, né? Quer dizer, gênero torna-se
uma área de confronto, assim, de guerra, né? E então o direito, e aí nesse direito das mulheres ao aborto, aos direitos reprodutivos e também as ações, os direitos sexuais mesmo, né? Que são mais amplos do que os direitos reprodutivos, eles acabam se tornando uma prioridade, se tornando uma bandeira, vamos dizer assim, de luta para esses grupos mais conservadores, né? É muito interessante que isso não como eu acho que tem falado aí em diversos espaços, é um fenômeno sozinho, não é um fenômeno internacional, ou seja, há uma agenda internacional sendo construída, sendo desenvolvida para o alcance das metas ultraconservadoras, né, para a implementação dessa agenda ultraconservadora, né? E o gênero é importante para isso, por quê? Porque essa mentalidade ultraconservadora, ela tem uma estrutura, né? E a estrutura dela é uma estrutura patriarcal. Então, é importantíssimo questionar, ou, enfim, retirar, enfrentar, guerrear com os avanços que as sociedades obtiveram nas últimas décadas, não é? Não só o Brasil obteve, né, avanços significativos nas últimas décadas, em muitos, mas também nessa questão de gênero, né, mas outros lugares também, outras sociedades também. Então, confrontar isso é confrontar todo um avanço, né? Todos os avanços que nós tivemos nas décadas. E aí a retomada, quer dizer, o enfrentamento é feito por aí, né? Principalmente, né, pela questão de gênero, porque retoma essa estrutura patriarcal, a estrutura patriarcal do pensamento, da construção do pensamento, é uma estrutura que está na base dos fundamentalismos, né? Então, assim, tudo isso está interconectado, interligado, né? Então, eu começo jogando para o nosso debate, para o nosso grupo também, essa reflexão, né, de que o gênero torna-se evidente porque, de fato, ele é um artigo importante na construção fundamentalista patriarcal, não é, de sociedade, da compreensão das relações humanas e da relação dos humanos e das humanas com a natureza também, ou seja, é um pacote todo integrado, né? Ótimo, Luiz Marina, muito obrigado. Vou abrir para Andrés e Lício fazerem uma rodada de perguntas para a gente seguir no nosso debate aqui. Bom, Lício, posso? Bom, antes que nada, Luiz Marina, um prazer poder compartilhar com você este espaço. Admiro muitíssimo o seu trabalho. Você realmente é uma guia em todo sentido. Valoro muitíssimo sua participação no debate público em geral. Eu tenho muitas perguntas que eu faria com você, mas eu vou começar que eu trouxe aqui já várias vezes sobre o Papa Francisco, na última encíclica, em Fratelli Tutti, esta encíclica que tem um perfil social, que eu quero saber qual é sua leitura sobre essa encíclica neste momento específico do mundo. Ele traz uma encíclica muito social, por falar de alguma forma, anti-neoliberal, que isto é um sentido bastante profundo, e ontem ele declarou que os casais homoafetivos precisam ter uma lei e podem constituir uniões estáveis. Pelo outro lado, o pastor plebiscitano, não? O ministro de Educação, Milton Ribeiro, ele falou que os gays procedem de famílias desajustadas, conceitos absolutamente opostos dentro de o que seria visões religiosas de cultos. E na última abertura das Nações Unidas, Bolsonaro falou de cristofobia.
¿no? Entonces, por un lado tenemos una quistofobia, por el otro lado tenemos un papa que fala de un perfil social, que trae una cuestión que es un dilema para oposiciones, la grande mayoría del bolsonarismo que está en el poder actualmente. Cuando yo pienso en religión, yo pienso en culto, yo pienso en diversidad, yo pienso en alguien como vos que represente esa potencia de conocimiento espiritual, etc. Hoy en día, la religión está muy vinculada con la corrupción, con la cosa gañanza, con ganar dinero, poder. Entonces, tendo por un lado un papa social, por otro lado una abertura, por otro lado estamos en un Brasil cada vez con mayores retrocesos, con sentidos de un vínculo religioso en el poder y que tiene un estereotipo de religioso en el poder, ¿no? O sea, que tiene un perfil, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es la dinámica que você ve, cuáles son las dificultades, na medida do possível, não? Desculpa se eu abri tanto a pergunta. Eu penso que, na verdade, a gente tem dois cristianismos, né, que estão colocados aí. O cristianismo representado pelo Papa Francisco e toda a questão humanitária, a luta que muitas vertentes cristãs fazem em favor dos direitos humanos, que fazem em favor da natureza, não é? Que fazem em favor de uma humanidade mais humana, mais solidária, mais, enfim, com processos mais distributivos nas sociedades, que buscam a justiça social, a justiça de gênero. Então, existe esses cristãos e cristãs existem, né? Então eu acho que o Papa Francisco nesse momento ele acaba corporificando ou incorporando esse cristianismo, né? E por outro lado nós temos um cristianismo reverso, ou seja, que está no lado totalmente oposto a este, representado pelo Francisco, que é o cristianismo fundamentalista que vem a partir daquilo que a gente convencionou chamar de teologia da prosperidade, ou seja, é uma teologia arraigadamente capitalista, é o capital travestido de teologia, não é, para convencer as almas e os espíritos das pessoas que têm essa necessidade, essa vinculação com a espiritualidade, não é? Então, como-se uma teologia de caráter capitalista para doutrinar, vamos dizer assim, as pessoas, não é? Que é uma teologia que nada tem a ver com os evangelhos, obviamente, porque se a gente vai lá e lê os evangelhos, nós vamos encontrar um Jesus, o discurso de Jesus é um discurso absolutamente de justiça social, é distributivo, não é? Você vai encontrar lá nos evangelhos vários textos de Jesus dizendo assim, olha, os ricos, né, vão lá, o rapaz, o jovem rico, né, o que eu faço para herdar o reino dos céus? O que eu faço para ser seu discípulo? Ele disse, olha, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue, né? E, enfim, é mais fácil, como é um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, existem vários textos, não é? A distribuição, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, etc. Então, todos esses textos com um potencial social e de justiça, não é, distributiva muito forte. Isso está nos evangelhos. Nos evangelhos não tem nada falando a respeito de acumular, não é, e de não dividir com os irmãos. Ou seja, então assim há um contraponto. São duas Bíblias, na verdade, né? São duas leituras bíblicas, são dois cristianismos diferentes. E a gente vê esse cristianismo capitalista, e mais do que capitalista, né, é um cristianismo que obedece à ordem neoliberal,
porque aí vai desenvolver também muitos argumentos, não é? São argumentos do neoliberalismo, então, para poder encontrar com esse capitalismo ultra agressivo, que é o do neoliberalismo, né, de aprofundamento das diferenças e de justificação das diferenças e das desigualdades. Então, nós temos esse bando de pastores por aí, que é até difícil falar assim, né, chamar de pastor essas pessoas, porque são pessoas, de modo geral, que não têm formação teológica, não tem a preparação, não é, teórica, prática suficiente para exercer o pastorado, mas que se autodenominam muitas vezes pastores, né? E aí constroem essas igrejas completamente dissociadas dos valores evangélicos mais profundos, né? E a partir de, inclusive, tem muitas pessoas que acreditam e têm lidado com essa questão, né, de como é que se constrói a riqueza, né, por meio essas igrejas neopentecostais, como é que elas conseguem construir tamanha riqueza, como é que esses pastores conseguem ganhar tanto dinheiro, né? E tem algumas correntes aí dizendo que há uma forte associação com crime, não é? Com o tráfico de drogas e etc. e tal. Então, assim, a gente tem toda uma malha muito complicada, está sendo colocada, né, sendo articulada aí por meio da religião, que é muito mais do que religião, ou seja, então, eu acho que, por um lado, essa declaração que a gente ouviu aí do Papa Francisco anteontem a respeito dos casais homoafetivos, não é? É um presente, é uma alegria, né? Eu até botei lá no meu Facebook uma pequena alegria desta semana, não é? Foi essa declaração do Papa Francisco, né? E daí você vê um monte de gente, bispo, arcebispo, não sei, se arrancando o cabelo para dizer, não, peraí, não é assim, a igreja não é, isso daí não se torna regra para a igreja, a igreja ainda afirma a família heterossexual como modelo de família, né? Isso aí é uma questão humanitária. Olha, bom, não é? Temos um cristianismo humanitário, temos também um cristianismo bastante mais avançado que vai defender que, de fato, pessoas homoafetivas, elas são tão filhas de Deus como qualquer outra, elas são tão bem-vindas ao escopo da espiritualidade das igrejas como qualquer outra, e elas têm o direito de ter o Estado protegendo a sua cidadania, né? A sua individualidade, a sua vida enquanto pessoas autônomas, éticos, que podem fazer decisões e que tomam essa decisão de formar uma família homoafetiva. Ou seja, então, assim, eu acho que, na verdade, a gente tem nosso momento muito interessante, muito importante da nossa, sei lá, nem sei se dá para usar essa palavra, da civilização, né, ocidental aí, que nós estamos tendo um confronto muito grande de ideias, né? Por um lado, eu acho que o que a gente está vivendo hoje, desse arrefecimento dos fundamentalismos e dos conservadorismos, é um arrefecimento que vem como resposta àquilo que nós conseguimos construir nas últimas décadas em termos de avanço mesmo, né, da compreensão da complexidade da vida, não é, da complexidade humana, também de processos instauradores de direitos, lá seja através da ONU, não é, desses organismos todos, mas também de reflexão das sociedades, das diferentes sociedades, como que a gente precisa encontrar também os mecanismos de redistribuição de riqueza e etc., né? Não dá mais para viver com esse neoliberalismo, esgotou.
esse modelo está esgotado. A gente já viu o que fez no Chile, não é? Então a gente não pode, nós temos que, enfim, nós temos que dar uma resposta a esse modelo. E a América Latina estava conseguindo dar resposta, não é? Deu as suas respostas, né? Mas aí, obviamente, você tem lá uma força, não é, da geopolítica mundial super poderosa que vem e interfere nos nossos processos, né? E a gente tem gente aqui dentro que ajuda na interferência. Então, assim, né, os interesses aí eu diria que do grande capital vai se encontrando, vai se alinhando, e aí vai derrubando de características mais sociais, e aí vai também, e para fazer isso precisa da questão religiosa, porque o Brasil, não só o Brasil, mas a América Latina, é um país muito religioso, são países muito religiosos, precisa do discurso religioso para apoiar essa porcaria toda, né, neoliberal, que está agressivamente avançando cada vez mais, tentando tomar mais território, né? Mas temos a Bolívia, não é? Demos uma resposta lá através da Bolívia essa semana, que também foi outra grande alegria, e eu acho que nós vamos conseguir reverter esses processos. A gente tem que conseguir reverter esses processos, né? Então, é isso. Desculpe, Andrés, eu também falei bastante assim e, né, tentei responder. Não, tá. Mas é isso, eu acho que tem dois cristianismos aí enfrentando, entendeu? Muito bom, Luz Marina. Aqui você pode ficar à vontade, você não precisa se preocupar em dar respostas curtas. Aqui a convidada é quem dita o tempo, tá? Que bom. Eu abro pro Lício fazer uma pergunta para você. Eu achei sensacional o fato de que você tenha colocado o neoliberalismo no campo dos fundamentalismos hoje no mundo. Eu só queria fazer essa nota e passar para o Lício fazer essa pergunta. Bem, boa tarde, Luz Marina. Prazer te conhecer. Sabe que você tem fãs aqui em Paraty. Quando eu falei que você vinha, poxa, pessoal, a Luz Marina, poxa, o pessoal te acompanha muito aí pelos vídeos, né, pelas palestras, né? Thalita aqui mandou umas palmas, né? Então, é o seguinte, então, a pergunta que eu faço é a seguinte: a gente está agora no momento, de novo, nas eleições, né? E as últimas eleições foram muito marcadas por tanto um peso muito forte, né, do discurso da participação, né, religiosa, assim, né, na política, né? E, ao mesmo tempo, esse confronto às pautas de autonomia das mulheres, né, de direitos, né, das mulheres, né, no campo reprodutivo, no campo sexual e tal, e isso também um pouco associado a esse discurso fundamentalista, assim. Aí eu fico pensando assim, quando tem a disputa no âmbito nacional, né, que é para eleger deputados federais, senadores, presidente, né, então você tem aquela disputa em torno quais são as leis, né, que vão ser decididas, né, e quais são as políticas nacionais, né. Mas quando a gente vem para o âmbito do município, né, então você vê aí candidatos a vereadores, prefeitos que continuam usam isso como conservador, que é justamente questionar, né, ou confrontar, né, os direitos das mulheres. Eu queria saber como é que você vê essa situação, né, na última eleição, nessa eleição agora, e como que a gente pode sair um pouco dessa digamos, de uma certa defensiva, né, que eu acho que às vezes se coloca na sociedade, porque esse discurso conservador e fundamentalista acaba ganhando muito espaço, né, mas o que a gente vê também por outro lado, os avanços, né, dos movimentos feministas, né, uma juventude, né, que está muito mais atenta a esses direitos, né. E então como é que você observa isso no campo, né, da política e da religião, aí, que eu acho que é um campo aí que você tem muitas contribuições para dar. Então, eu acho que tem muitas candidaturas de mulheres feministas, né? E tem também, claro, os homens, de alguma maneira feministas, óbvio, tem homens feministas também nessa arena política, né?
mas, de modo geral, o pessoal não gosta muito de se assumir dessa maneira. Então, acho que o que eu vejo com bastante esperança, assim, porque, primeiro, que tem muita mulher, segundo, que tem muita mulher feminista, e eles estão falando disso, né? Então, o que algumas vezes atrás era quase que um pecado dizer, né, olha, sou feminista, ou então defendo a pauta do feminismo, ou defendo os direitos reprodutivos das mulheres e tal. Eu acho que com essa moçada nova que está aparecendo por aí, esse discurso ele vai ficando mais muito palpável, né, e muito mais, quer dizer, ele está colocado, posto, né, não é uma coisa para ser escondida, né, porque assim, o que eu posso observar de muitas candidatas que eu conheço, mesmo pessoal de esquerda, assim, é que tem que tomar cuidado para falar desse negócio, né? Não pode falar de aborto, não pode falar dos direitos reprodutivos, não pode falar do negócio LGBT, mesmo as pessoas, elas sejam abertas, defensoras, inclusive, dessas causas, mas quando vai para a arena política eleitoral, vamos dizer assim, não pode dizer. Então, o que eu vejo de diferente nessas eleições é que tem uma moçada muito mais jovem, tem mais mulher, tem mulher preta, tem mulher branca, tem mulher, né, enfim, diferentes etnias, e está se falando isso. Então, eu vejo um avanço, né, como uma possibilidade. Agora, claro que essa temática, por exemplo, dos direitos reprodutivos, é uma temática ainda com a qual a sociedade fica esbarrando por conta exatamente desse discurso religioso patriarcal, sabe? Que está colocado aí. Não, parece que assim, essa é a bandeira, parece. Essa é a grande. Você vai fazer uma sabatina com o próximo. Como se chama? O próximo ministro lá do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma pergunta, uai, se o cara vai ter uma descriminalização do aborto ou não, né? Quer dizer, então, esse tipo de coisa assim. Mas é aquilo que eu falei antes, né? Essa questão é uma questão central, porque é central no pensamento, na estrutura do pensamento, desse pensamento conservador, que é um pensamento patriarcal. Essa questão do direito das mulheres, do direito das minorias, é uma questão central por causa disso, né? Mas, assim, em políticos, para essas eleições agora, na verdade, eu tenho que dizer para vocês assim, que eu não estou acompanhando muito de perto o que o pessoal está falando, o que os candidatos e as candidatas estão falando, estão debatendo, porque eu estou tentando escrever a minha tese. Eu tenho que ter a tese até março, eu tenho que apresentar, então eu estou tentando escrever. Estou tentando ficar um pouco de fora disso, assim, né? Mas o que eu acho que é importante para nós sabermos é essa agenda conservadora fundamentalista, ela está sendo construída há muito tempo, né? Não é de agora. Há muito tempo, esses grupos mais conservadores, eles tiveram uma estratégia, continuam uma estratégia de entrada na esfera política. Por isso é que nós temos a grande bancada dos evangélicos lá, né? A bancada, né? A bancada da bala, do boi, o BBB lá, né? A Bíblia, bala e boi, não é isso? E a bancada evangélica é uma bancada grande, cada vez mais nos municípios, nos estados, esse pessoal está tentando, não ganhar eleições, poder definir políticas para poder dizer o que vai ser, o que é admitido na nossa sociedade. Então, esse pessoal tem uma estratégia, e é uma estratégia de ocupação do espaço político e de tomada do poder mesmo, né? Então, eu acho que a gente não pode ser, não podemos brincar com isso,
né? Eu sei que nós, por exemplo, muitos de nós brincamos muitas vezes a questão do Bolsonaro, a questão da Damares e etc. e tal, né? Nos burlamos até das falas, das construções e etc., de tão absurdas que eram. Achávamos que as pessoas iam acabar percebendo o absurdo disso. O que nós estamos vendo é que há uma parte da população que não acha absurdo, tem uma parte da população que embarcou nessas coisas, e sejam elas tão, né, enfim, irreais quanto sejam, as pessoas tornam isso parte da sua realidade, tornam isso parte da sua vida. Então, eu acho que tem um projeto de poder que é sério, que é forte, que precisa saber, e que esse pessoal continua tentando galgar esses espaços e conquistar não é, esses espaços políticos. Então, por um lado, precisamos saber disso. Vem com força agora de novo, não é? Mas, por outro lado, eu não sei se eu sou uma pessoa otimista, sim. Por outro lado, eu também essas outras candidaturas, não é? Da mulherada, jovem, etc., que está aí, que está a fim de lutar. Então, para mim, tem uma... Na verdade, todos esses processos desagregadores, desintegradores, de ódio e etc., que nós vivenciamos, né? E que ainda continuamos vivendo, também conseguir que houvesse uma resposta positiva, uma reação, quer dizer, a esse tipo de discurso, e nós temos uma quantidade também grande agora de candidatos, de progressistas, vamos dizer assim, tanto no campo evangélico, no campo cristão, quanto de pessoas que são de outras religiões, ou que não têm religião, né? Então, não sei avaliar direito, vai ser, não é, por exemplo, o resultado das eleições aqui. Mas eu acho que a sociedade começa a perceber algumas coisas, né? Então, eu tenho esperança. E também tenho esperança nessa moçada que está aí, que tem muita garra, que tem muita vontade de mudar o quadro no qual a gente chegou, né? Agora, eu queria retomar uma coisa que o Andrés antes, e que eu acabei, enfim, deixando passar, que é a questão como é que é a palavra que o Bolsonaro usou lá na ONU? Cristofobia, não é? A cristofobia. Então, essa noção, essa palavra, ela foi uma palavra intencional, e ela sabia aonde ela ia chegar. Então, não temos nós que o nosso absurdamente idiota presidente, ele é tão ponto de não ter assessores suficientemente capacitados para assessorá-lo nesse tipo de colocação, né? Quer dizer, esta palavra foi dita com um endereço certo, aliás, com endereços certos, não é? E os endereços são exatamente esses cristãos e cristãs conservadores no Brasil e nos Estados Unidos, que lá poder, não é, de financiar os processos de direita e ultraconservadores para esse mundo. Então, é o seguinte, eu penso que, ao usar esta palavra, ele aciona uma compreensão antiga já de perseguição aos cristãos, não é? Quando os cristãos e as cristãs se sentem perseguidos, então vão dizer que precisam se defender. Para se defender, obviamente, do seu inimigo, né? Se são perseguidos é porque tem um inimigo, ou seja, aí está a construção do inimigo, tá?
Para se defender do inimigo, então precisam atacar. Para atacar, não é? Vão buscar todas as forças necessárias para fazer um processo, e aí é que eu acho importante para nós, um processo de recristianização. Então, acho muito importante a gente saber que há um projeto de recristianização deste mundo, não é? E esse tipo de palavra é uma palavra-chave, é um conceito que aciona, não é? Os medos que acionam, as reações que aciona, as respostas que acionam, os dinheiros para que se invista nessa agenda dessas pessoas, né? Desses governos. Então, eu penso que é importante a gente estar atento para isso também nesse momento eleitoral, não é? Porque vou por aí. Estava até lendo ontem não sei se vocês sabem, mas tem um grupo que se organizou, que é liderado pela Magali, e se chama Coletivo Bereia. Eles e elas trabalham no sentido de desconstruir as fake news que são feitas especificamente, dirigidas especificamente para pessoas cristãs, evangélicas, mas também católicas, ou seja, para pessoas cristãs. E uma das fake news, exemplo, dessa semana foi a respeito daquela questão do Chile, né, da igreja lá dos carabineiros, que foi queimada e que o pessoal estava dizendo que foi queimada, que a igreja foi queimada pelo pessoal de esquerda, né? Ou seja, a intenção é sempre essa, é de colocar a culpa daquele evento na esquerda para que a sociedade possa dizer, olha aí, a esquerda, ela é criminosa mesmo, comunista, não sei o que, a gente confiar, Deus me livre, então qualquer coisa menos a esquerda, né? Então, com esse qualquer coisa menos a esquerda, esse Bolsonaro elege-se esse monte de pastores que tem por aí e outras pessoas que não são pastores, nem pastores, mas que tem esse discurso completamente desconectado daquilo que é a questão de uma sociedade mais justa, mais igualitária, de uma sociedade que preserve um outro valor que é fundamental também da reforma protestante, por exemplo, que é o Estado laico, né? Então, a gente tem, nesse momento, esse monte de gente, né, de pastores, eu vou falar pastores, porque pastora mesmo não tem, acho que só tem aquela, a Damares, bom, que é suficiente, por si só, não precisa outra daquele tipo, uma só daquela suficiente para fazer o estrago que está fazendo, mas, tá vendo, a gente está rindo, e na verdade, esta mulher, ela é uma peça fundamental nesse jogo de implementação de políticas ultraconservadoras, de políticas retirada dos direitos das mulheres, da comunidade LGBT, dos indígenas, ou seja, é uma pessoa fundamental nesse jogo aí. E a gente fica rindo porque ela é meio caricata, porque, enfim, fala umas coisas absurdamente, né, inacreditáveis, mas é fundamental. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente tem que ter também muita clareza para saber que o jogo é pesado, né? O investimento é muito grande, mas, sinceramente, eu sempre tenho esperança, né? Esperança na moçada jovem que está por aí lutando e dizendo, não, senhor, nós somos feministas, a gente está aqui e tal. Então, acho que é um pouco isso. Ótimo, Luz Marina. Aqui no Tempo Nublado a gente também é alérgico a pessimismo. O nome do programa é Tempo Nublado, mas a gente está vendo se abre, né? Luz Marina, tem
tem várias perguntas aqui no chat, e tem 3 perguntas, sobretudo. Eu agradeço muito o pessoal do chat que está participando, a Geisa, o Vinícius Boechat, mas tem 3 perguntas que eu acho que dá para fazer um bloco assim, final, que se complementam bastante. Eu agradeço muito o pessoal que mandou as perguntas aqui. A Thalita Aguiar, ela a primeira agradece pela fala maravilhosa, e depois ela pergunta: na sua visão, como podemos vencer a barreira do conservadorismo para discutir a questão do aborto nas escolas com estudantes, que em sua maioria são evangélicos? E aí a Silmara pega carona na pergunta da Thalita e faz essa mesma pergunta para o contexto da universidade. O que podemos fazer no sentido de dialogar com as discussões de gênero e religiosidades? A Silmara pergunta isso porque ela é professora, nossa colega lá de Angra, da filosofia, do curso de pedagogia. Ela é filósofa, da aula de filosofia. E o Alex, que é nosso ex-aluno lá de Angra dos Reis, um queridíssimo lá de Angra, ele pergunta o seguinte: ele fala: Bolsonaro vem mantendo um constante estado de campanha política para manter o foco na dicotomia Bolsonaro-Lula e PT. Uma das frentes são as pautas conservadoras. Como sair desse cenário para avançar? Então, já que a gente está falando de esperança, eu acho que essas 3 perguntas vão levar a gente para essa reflexão, né, dos caminhos. É claro que são perguntas muito grandes, o pessoal está querendo te botar para trabalhar aqui, né? Mas você fica à vontade para responder dentro do seu tempo e do argumento que você pode construir bem à vontade aí. Então, eu acho assim, que, bom, primeiro a gente precisa conversar. Eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho para com os jovens, para com os universitários também, né? Que é a gente se aproximar e levar argumentos que são argumentos científicos, por um lado, né? E também razoáveis, ou seja, de razão, por outro lado, e confrontar essas construções que são feitas na igreja, não é? Confrontar as pessoas, fazer perguntas para ajudar as pessoas a pensarem, né? Que é o processo de pensar, é o processo de reflexão que pode nos salvar, sabe? É exatamente a gente criar o espaço do debate, a gente aprofundar, a gente enriquecer o espaço do debate, é que vai nos ajudar a vencer essas visões engessadas, vamos dizer assim, que muitas vezes essa moçada traz consigo, né? Tem muitas mulheres teólogas e também homens teólogos que estão debatendo a questão da Bíblia, que estão debatendo a questão do patriarcado, do pensamento de como que a Bíblia, alguns textos são construídos. Na verdade, eu acho que é importante que tanto nós teólogos, teólogas, né, pastores, pastoras, progressistas, gente que estuda o texto bíblico, essa hermenêutica, que faz a coisa pastoral, né, que conversa com as pessoas e tal, tanto nós do nosso lado, quanto o pessoal que está aí nas universidades, que está nas escolas, a coisa importante é a gente sempre desafiar essa noção uma única verdade, de que há uma única maneira de ver coisas, né? Ou seja, eu acho que o cristianismo, esse cristianismo conservador, ele fica... Mas não é só o cristianismo conservador, não. Eu acho que assim, o fundamentalismo, a estrutura fundamentalista, ela é uma estrutura hegemônica, não é? Então, quando você desafia a hegemonia, quando você complexifica o pensamento, complexifica o debate, os caras ficam desesperados, porque não pode complexificar, entende? Porque o negócio é um só tem uma oportunidade, uma chance, uma possibilidade. Aí quando você diz, não é assim não, rapaz. Não existe só essa maneira de entender a Bíblia. Né? Existem métodos interpretativos
para poder ler a Bíblia, esse aí seu, que você está trazendo da sua... essa é uma, mas olha, tem aqui o Papa Francisco falando outra coisa. Quer falar de autoridade? Uma voz de autoridade? Aqui, ó, tem o Papa Francisco falando outra coisa ali. Ó. Tem, sei lá, tem a pastora Luz Marina falando outra coisa, tem a Nancy Cardoso falando outra coisa, tem a Ivone Guevara falando... Então, assim, tem outras pessoas falando tal. Tem o Leonardo Boff, eu tenho... Né, enfim, a gente precisa acionar esses conhecimentos que estão colocados, essas pessoas que estão aí, estão trabalhando, a gente precisa acionar o discurso dessas pessoas e compartilhar para que os alunos e as alunas, né, essa jovem, entenda que não, peraí, não é bem assim não, né? Ou seja, consiga ter uma outra narrativa para poder comparar, pelo menos, né? Agora, eu acho que é muito importante a gente, e talvez a gente não tenha paciência para isso, né? Às vezes eu não tenho paciência, às vezes eu tenho, às vezes não tenho, de ir lá e dar o espaço para a pessoa poder não só se expressar, mas também saber que aquilo que ela traz consigo, não tem espaço, ou seja, é acolhido. Ou seja, a gente não ir para o embate logo de cara, para que a gente consiga criar o espaço de diálogo. Acho que um pouco isso. A gente está tão... bom, não sei se dá para frente, mas eu muitas vezes estou tão... sei lá... cheguei num ponto tal de exacerbação, vamos dizer assim, por ver tanta bobagem sendo dita e tanto lixo circulando pela internet, que muitas vezes eu não mais paciência para poder acolher algumas falas e alguns discursos. Mas quando a gente não tem paciência, a gente perde espaço, entende? Essa que é a questão. Eu acho que a gente tem que recuperar a nossa paciência, né? E entender que as pessoas, elas também têm os seus processos e a gente precisa ajudá-las a fazer esses processos, né? Então, assim, eu acho que na universidade é isso aí, na escola também. É a gente levar para os alunos outras maneiras de entender, não é? Por um lado, que eles possam confrontar e fazer o exercício da crítica, não é? Por um lado isso, e por outro lado tem que trazer a produção científica mesmo, não é? Ou seja, reprodução é assim que acontece, vida é isso aqui, não é? Então, para as pessoas poderem entender que há um lugar importante da onde ir, ou seja, não é tudo só imaginação, a gente não pode trabalhar, os nossos referenciais não são referenciais só imaginativos, não é? Então, acho que um pouco isso, é um desafio que todo mundo está tendo, né? Mas a gente precisa continuar com paciência e continuar nessa luta, né? Agora, é verdade, eu acho que tem essa questão Bolsonaro-Lula, não é? Ela está colocada. Agora, eu achei muito bacana esses dias, acho que vocês devem ter visto por aí, eu até admirei, apreciei e compartilhei o vídeo do Boulos lá em São Paulo, né? Quando aquela Cantanhede a Eliana Cantanhede, não é isso o nome dela? Acho que é isso. Do Estadão, fez lá uma entrevista com ele e fez uma pergunta, mas como a sua campanha com o Lula é uma coisa, com o apoio do Lula é uma coisa, sem o apoio é outra coisa, o apoio do PT é outra coisa, você gostaria de ter o apoio do Lula ou não, porque fica achando... E aí o Boulos disse, cara, não cair nessa casca de banana, vocês têm uma fixação com o Lula, né? Vocês tem uma parte da imprensa, da mídia, que tem uma fixação com o PT e com o Lula,
que não faz sentido nenhum, porque quem está no governo hoje é o Bolsonaro e não é o PT, já há anos não é o PT. Quem está no governo federal, né? Quem está no governo estadual é o Dória, não é o PT, já faz muito tempo. Quem está no governo municipal é o fulano de tal lá, o Covas, né? Não é o PT há muito tempo. Por que vocês ficam falando PT? A gente tem que lidar com quem está no poder agora e quem está administrando mal o país nesse momento. Então, assim, eu acho que a gente também tem de romper com essas coisas, de ir lá e dar uma retro bem dada para essas pessoas perceberem que não dá mais para ficar fazendo utilizando a chave binária para poder analisar os processos políticos e sociais que nós estamos vivendo no país, né? E a desconstrução toda que está sendo feita, e usar essa chave binária para poder confrontar uma coisa com a outra, como se isso não é isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter a coragem de cortar, de interromper esse tipo de pensamento, né? De dizer, olha, a gente está entendendo o que vocês estão falando, mas a gente não concorda, não. Esse pensamento não é mais, a gente não vai entrar nesse discurso, né? E a gente mesmo não ficar reproduzindo o discurso, entendeu? Não sei se respondi, mas acho que por aí assim que eu reflito, né? Não só respondeu, Luz Marina, como botou a gente bastante para pensar aqui. Eu acho que quem está nos assistindo, e nós também aqui no Tempo Nublado, porque esse espaço aqui é um espaço que a gente tenta construir exatamente isso, um espaço de diálogo, de múltiplas visões, de trazer essa tentativa de ruptura com esses binarismos, com esses maniqueísmos que estão dominando o contexto atual. E assim, foi extraordinário te ouvir. Eu acho que a gente está no caminho certo, porque você falou, olha, vamos mostrar que tem, né, vamos ativar a Luz Marina, o Leonardo Boff, etc. E para a gente é uma honra muito grande poder ter feito hoje essa entrevista contigo e estar podendo disponibilizar esse material, não só para a comunidade acadêmica da UF, mas para o pessoal que acompanha nosso canal, com essa visão, né? Com esse relato que tenta trazer outras perspectivas para fora de toda essa confusão que está nublando a agenda hoje. Então, olha, muitíssimo obrigado, Luz Marina. Mas calma aí, não vou, você disse que a gente vai ainda tem 7 aí. Claro. Então, eu queria só compartilhar com vocês porque ontem eu assisti um filme. Nós temos lá na Faculdade Nacional de Direito, no programa de pós-graduação, a gente tem um grupo que se chama de cinema. E aí, ontem nós vimos um filme novo, que é o filme do Tiago Carvalho, que se chama O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível. E aí, o Tiago, ele pegou, na verdade, imagens que foram feitas entre a década de 40 e 60 por esse médico sanitarista chamado Noel Nuttels, né? E o Noel Nuttels, ele trabalhou com comunidades indígenas, foi médico sanitarista nos interiores, nos sertões e também nas comunidades indígenas mesmo. Então, por exemplo, dos idealizadores lá do Parque do Xingu, né? E, enfim, uma pessoa... E ele gravou os indígenas durante, sei lá, 30 anos. De 1940, foi de 40 até 70. Então, por 30 anos ele filmou. Então, gente, imagens assim que a gente não tinha, que eu nunca tinha visto na vida, né? Belíssimo filme. Mas aí o Nuttels,
ele é de uma clareza, era de uma clareza, e ele participou da CPI em 1968, que foi a CPI do índio, que foi interrompida, enfim, né, acabou sendo interrompida lá pela ditadura e tal, pelo regime, mas ele participou e tem como se chama, o relato dele, né, nessa CPI. É de uma clareza incrível. E daí ele falando assim a respeito do processo catequético, né, evangelizador. Então ele diz assim, bom, enfim, tem imagens lá desde né, você vê no início os índios todos nus lá e tal, e daí como é que vão vestindo os índios, né, os indígenas. E aí, mas tem umas falas dele, assim, e aí eu queria só compartilhar com vocês uma fala a respeito da questão catequética, né? Então, para a gente poder entender um pouco também como que é essa presença cristã no Brasil, né? Que hoje a gente tem uma determinada característica dela, mas como ela foi construída, não é? Bom, enfim, aí ele diz assim, a técnica, eu escrevi até, olha, achei tão bacana. A técnica catequética consistia em abalar a estrutura cultural daquela gente. Introduzir a ideia de pecado, coisa que eles não tinham. E aí, trabalhar com essa ideia de, meu Deus, é melhor. Junto com a ideia do Deus melhor, que é o Deus cristão, né? Tinha-se lá, trocava-se, então trazia assim, as faquinhas, as facas, os espelhos e não sei o quê, enfim, essas coisas que vieram com o processo colonizatório, mas também catequético, né? E aí ele usa uma expressão que eu achei demais, assim, o que ocorria era um borno místico. Então, essa experiência de subornar através da religião as culturas áreas, mas também eu quero trazer para hoje, né? Quer dizer, a experiência do povo, da população mais desinformada, menos educada, inclusive, não é? Essa estratégia do suborno místico é uma estratégia que a gente vê repetida na história do Brasil, né? Naquele momento com os indígenas, então, foi através das catequeses católicas, também protestantes, etc. e tal. E nesse momento é feito através de uma teologia a serviço do capitalismo, a serviço da desigualdade, a serviço de um país, de um projeto de país que responde aos interesses de uma elite que não quer dividir, que não quer justiça. Não quer justiça social, não quer justiça de gênero, não quer justiça étnica, ou seja, não quer uma sociedade igualitária. Então, eu acho que é importante para nós, né, que estamos aqui nessa tarde, mas para todo mundo, mas a gente tem que pensar, a gente tem que se lembrar, a gente tem que se apossar da nossa história, a gente tem que aprender a história para poder construir os mecanismos de resposta para esse projeto elitista e desigual, que é o projeto que vem no bojo dessas igrejas neopentecostais hoje, né? E desse cristianismo ultraconservador de direita. Então, as pessoas que acreditam que esse discurso, essa fórmula que o Bolsonaro tem, Deus acima de tudo, como que é? Não, como que é? O Brasil acima de e Deus acima de todos é uma fórmula enganadora, é uma fórmula de preservação do que há de pior, é uma fórmula para preservar a desigualdade social e a injustiça.
e a gente entender a nossa história, aprender quais são esses recursos que estão por trás desses discursos, para a gente poder retomar a democracia no país, retomar o Estado laico da maneira como ele foi pelos nossos antepassados, né? Hoje em dia, esse pessoal diz, eu sou protestante. Protestante coisa nenhuma. O protestantismo raiz é um protestantismo que defende o Estado laico. A separação entre o Estado, as coisas do Estado e as coisas que são da igreja, que são espirituais. Então, assim, eu acho que é uma alegria estar aqui e a gente precisa ajudar, na verdade, nós todos que somos líderes, professores, enfim, pastores, sei lá, dançarinos, dançarinas, a gente que é tudo que... Né? A gente precisa ajudar nosso público a mostrar de novo com esses valores que são valores humanos, que são valores de integração com a natureza, que são valores de solidariedade, de amor, né? Um pouco isso. Agora eu acabei passando 1 minuto do tempo, você viu? O tempo é todo seu, Marina. Aqui, já falei, a gente só termina o programa quando você disser que terminou. A gente tem um último bloco, Marina, que é o bloco de dicas culturais. A gente faz as nossas considerações finais e dá dicas culturais. Você, de certa forma, já abriu esse bloco, já deu uma dica de filme. Se você pudesse repetir o nome do filme para o pessoal de casa poder anotar. E abro de novo para você, se quiser dar alguma outra dica cultural e fazer suas considerações finais, fica à vontade. É para eu fazer isso agora? Ou vocês vão falar primeiro? Não, pode ir você. Eu mesmo, tá. Então é assim, olha, o nome do filme é O Vinho de Rosa contra a Fera Invisível. Tiago Carvalho, que é o diretor. E foi apresentado, está sendo apresentado, está sendo lançado agora. Tanto que ele, inclusive, perguntei se o link, não é, que ele disponibilizou para nós ontem, para o nosso grupo, a assistirmos o filme, ia continuar, e ele disse que não, por enquanto não. Que não ia continuar disponível, está sendo mostrado, está lá no cinema, e depois vai ser lançado, né? E, sei lá, comercialmente ou nos cinemas, não sei. Mas, enfim, de qualquer maneira, é um filme que acho que é muito importante de ser